Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês Jeremias 16, em que o profeta relata sobre a sua vida solitária. Interessante que Deus o proibiu de ir às casas onde havia lutos e tristeza, Deus o proibiu de ir às casas onde havia festas e banquetes, alegria, e ele viveu uma vida solitária. Ele vai relatar isso pra gente no capítulo 16 do seu livro, e nós vamos ver como o Senhor orientou, quando o povo observasse a conduta de Jeremias e perguntasse a ele por que você está vivendo dessa maneira e por que você está anunciando essas palavras de Deus de que haveria uma desgraça vindo sobre o povo de Judá. A resposta de Jeremias deveria ser porque os antepassados daquele povo haviam abandonado o Senhor, seguindo falsos deuses, seguindo ilusões, mas pior do que aquilo, aquele próprio povo estava ainda tendo condutas piores do que a dos seus antepassados. E nós vamos ver, assim como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, que Jeremias está expondo para o povo a lei que o povo de Israel tinha. E essa lei veio somente para demonstrar o pecado, a maldade do coração deles. Mas assim como o apóstolo Paulo nos lembra, Jeremias também traz uma palavra de esperança. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5:20 que onde o pecado abundou, transbordou, superabundou a graça de Deus. Por mais que a nossa conduta pode ser desagradável aos olhos do Senhor, por mais que a nossa linhagem, esse histórico familiar não seja o melhor, o Senhor nos oferece graça para vivermos nova vida em comunhão com Deus. Se nós atendermos o chamado do Senhor e com arrependimento nos voltarmos para Ele. Então eu e a Rafa queremos meditar com você nesse texto e orar pelas nossas famílias. Vamos pedir perdão pelos pecados da nossa família. Vamos orar pelos nossos filhos, você que tem os seus netos, e apresentar ao Senhor a nossa família pedindo a bênção dEle. Sim, um verso que eu gosto muito é que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Graças a Deus. Então, desde quando eu comecei essa caminhada mais próxima do Senhor, e esse verso, eu aprendi esse verso, essa parte é algo que fala muito para mim. Eu sei do meu passado, mas eu sei que o Senhor fez nova todas as coisas. Então é isso que Deus tem, essa é a mensagem que Deus fala também através do profeta Jeremias, que há uma esperança, há um futuro, e nós precisamos nos arrepender e colocar o nosso coração diante de Deus. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para trazer discernimento, sabedoria nesse tempo que nós estamos aqui juntos, lendo a palavra do Senhor. As palavras de Jeremias muitas vezes têm parecido duras, porque são palavras de juízo, mas Deus, Ele mostra que Ele ama o povo dele e Ele tem esperança que o povo se volte a Ele, coloque o coração deles no Senhor. Então vamos orar. Pai, Obrigado, Pai. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Nós estamos aqui reunidos no Teu nome e nós queremos, Pai, não ter um coração endurecido, um coração que não percebe a Tua presença, mas nós queremos ter um coração, Pai, disponível, um coração aberto, um coração, Pai, disposto a ouvir e a obedecer ao Senhor. Então fale conosco, que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar em nossas vidas, que o Teu Espírito fale a cada um na necessidade, Pai, que cada um que está aqui unido conosco em oração, em leitura da palavra, necessita para o dia de hoje. Nós pedimos a Tua revelação e a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura de Jeremias 16, que diz assim: Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Essa é uma palavra que Deus deu especificamente ao profeta Jeremias. A vida do profeta sempre revela de forma prática a mensagem que Deus tem para o povo em cada contexto. Então, naquele contexto em que o profeta estava anunciando desgraça e sofrimento como consequência da maldade e da insistência do povo de Deus na idolatria e no orgulho e no engano, Deus está usando a vida do profeta Jeremias, ou contando com Jeremias, para ilustrar essa mensagem, e ordenou que ele não se casasse e nem tivesse filhos ou filhas, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães, e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Porque assim diz o Senhor:
Não entre numa casa onde há luto. Não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra, não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. E também disse: não entre numa casa em que há banquete, para se assentar com eles a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles perguntarem a você: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Deus sabia que Jeremias ouviria perguntas da parte do povo, seja questionando a integridade do profeta ou de alguma forma Jeremias ouviria perguntas: por que você não tem frequentado as festas para as quais você é convidado? Por que você não está indo às casas onde há luto, chorar com aqueles que choram? Por que você não se casou? Por que você não tem filhos ou filhas? E aí Jeremias, com a sua vida, iria ilustrar a mensagem do Senhor. Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Eles iriam perguntar. Diga-lhes assim: porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso, eu os lançarei fora dessa terra, para uma terra que vocês, os seus antepassados, desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos diante de mim, nem a sua iniquidade está oculta dos meus olhos. Eu lhes retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Verso 19: Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão: nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei, desta vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é o Senhor. Deus está prometendo que iria julgar aquela geração atual, mas haveria um livramento grande para o remanescente a seguir. Quando diz que o povo não juraria mais pelo Deus que tirou os israelitas do Egito, mas Deus iria jurar pelo Deus que trouxe de volta os israelitas para a sua terra, como hoje nós podemos olhar para o nosso mapa
e ver que Deus o fez. Existe uma nação chamada Israel e o povo de Israel, inclusive, está retornando para aquela terra. Isso significa que o livramento, a obra do Senhor, seria maior do que aquele êxodo, aquele livramento do Egito por ocasião da instituição da Páscoa do Senhor. Deus iria julgar aquela geração por causa das suas atitudes más e principalmente a sua insistência em rejeitar o chamado de Deus para se arrependerem e se voltarem para Ele. Mas no futuro Deus faria grande salvação, não apenas para Israel, mas também através de Israel para todas as nações, como diz aqui, nações que tinham seus ídolos inúteis, seus falsos deuses, que iriam se voltar para o Senhor. Então é isso que eu e a Rafa queremos orar com você e pela sua família, que nós possamos voltar nosso coração para o Senhor, Amém. clamar a misericórdia dEle. E ao ler essas palavras, que são sim palavras duras, palavras difíceis, e muitos cristãos não querem meditar na leitura dos profetas, como esses textos, por exemplo, são cristãos que nunca vão se tornar maduros espiritualmente, que nunca vão passar do nível da alma, porque só buscam aquilo que lhes agrada, só querem ler na Bíblia as promessas belas que eles querem ouvir. Mas quando nós estamos aqui nos dedicando a meditar nas Escrituras como um todo, examinar a palavra de Deus com profundidade, encarar essas palavras de chamado, de arrependimento, nós vamos de fato conhecer quem é o nosso Deus. Amém. Aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que é bom, mas que também trata com seriedade o pecado e a rebeldia, que retribui a cada um de acordo com as suas escolhas. Mas Deus nos dá a escolha da graça para nós transbordarmos nas suas bênçãos, na vida abundante, no melhor que Ele tem preparado para nós. Amém. É agradável ler Jeremias 29, né? Onde Sim, Deus fala, sei os planos que eu tenho de prosperar, de não causar dano. Mas o povo estava passando por esse tempo onde eles estavam com muita idolatria, fazendo muitas coisas que desagradavam a Deus, e Deus queria mostrar tanto o amor dele quanto o cumprimento da palavra, das promessas que ele mesmo tinha feito antes. Mas Deus sempre tem esse plano de nos prosperar, mas nós temos também a nossa parte, que é de escolher os caminhos, de escolher olhar para Deus. Tantas vezes tem nos chamado isso, de deixar as práticas que nos afastam de Deus. Então que Deus possa dar essa sabedoria a nós, a nossa família, esse coração, não um coração que tantas vezes tem falado em Jeremias, obstinado, o povo que estava querendo fazer tudo da forma que era do jeito deles, como eles achavam que era certo, mas que nós possamos ter um coração quebrantado, um coração que olhe para Deus, um coração que espere em Deus, que coloque a confiança, não nos homens, mas a confiança em Deus. Amém. Então vamos orar que a nossa família possa experimentar disso. Às vezes pode parecer difícil para alguns confiar e deixar todo o controle e colocar nas mãos de Deus, mas é isso, esse convite que Deus tem para nós a cada dia, de confiarmos nele e de colocarmos nas mãos deles tudo aquilo que é preocupação, ansiedade, e o que nós precisamos de ter os nossos olhos abertos, a nossa mente clara da vontade do Senhor, dos caminhos do Senhor. Amém. Sim, o coração é uma das palavras-chave, um dos temas centrais do livro de Jeremias, e amanhã a gente vai continuar essa leitura com Jeremias 17, meditando também sobre como o coração do homem é enganoso, mas nós podemos nos voltar com interesse de coração para confiar no Senhor. Amém. E dele receber clareza, revelação, sabedoria. O que o Espírito Santo está falando com você? Nós te convidamos a colocar seus motivos de oração agora diante do Senhor. Eu e a Rafa queremos orar com você e pela sua família também. Pai, nós te damos graças pela sua bondade e seu amor leal, pela sua sabedoria, sua soberania, e reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Nós te agradecemos pela sua preciosa palavra, que nos revela a vida eterna, que nos revela o teu coração, e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e das nossas famílias. Amém. Pedimos teu perdão, Pai, para práticas, talvez hábitos mesmo familiares, inclusive práticas religiosas que não agradam ao Senhor, e talvez nós estamos praticando, Pai, esses hábitos pensando que estamos fazendo o que é correto, mas na verdade estão distantes daquilo que o Senhor tem planejado para nós. Pedimos o teu perdão e a tua misericórdia, e que o Senhor nos abra o nosso entendimento, nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, para que nós possamos viver os planos que o Senhor tem para nós. Amém. E prosperarmos, vivermos, Pai, as promessas do Senhor para a nossa família. Amém. Eu e Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco agora, declarando a paz do Senhor sobre a sua vida,
Oramos em concordância com cada necessidade apresentada ao Senhor agora em oração. Amém, E Senhor, também em nome de concordamos Jesus, com assim cada seja. nome agora mencionados em oração diante do Senhor. Pedimos as tuas respostas, os teus Sim, meu milagres, o agir do Senhor em nossas famílias, de modo que o teu nome seja glorificado. Amém, Te meu entregamos a nossa família, o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome sob os teus cuidados. Oramos, Pai, com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Deus Graças a abençoe Deus. muito sua vida. Nos vemos Sim, amanhã. seja. Um abraço para todos vocês que estão ao Sim. vivo e estarão conosco todo esse dia. Nós Sim. amamos vocês. E muito obrigado por compartilhar essa ministração, para abençoar alguém de quem você se lembra também, com essa oração, com essa meditação bíblica. Deus abençoe sua vida, nós amamos vocês.